Galera, episódio 3, muitos tópicos importantes. A gente vai falar agora sobre os 3 pontos na mente do cliente, certo? Dentro daquele contexto que a gente já falou no episódio anterior, né, de como funciona a venda, de como funciona a mentalidade, né, por trás, tudo que você tem que estar pensando e entendendo a respeito do processo da venda, o que é uma venda, como você transfere, né, o que tem em você para o cliente. Agora a gente vai falar daquela imagem mental que o cliente tem, que na verdade isso é uma questão da natureza humana, é uma questão intrínseca à psicologia humana. E é por isso que esse curso é um curso prático, porque ele é pensado nisso, na forma como a gente se relaciona, como você que está aí do outro lado está recebendo o que o Caio está falando, como acontece automaticamente, sem nenhum de nós nunca perceber, porque é subconsciente, um desenho, uma imagem mental. Por mais que você esteja me vendo, você já está imaginando várias coisas sobre mim. O meu grau de inteligência que você acha que eu tenho com base nas palavras que eu falo, a forma que eu falo, a cadência que eu falo, a velocidade que eu falo, o meu background, se eu sou uma pessoa mais alegre, se eu sou uma pessoa mais triste, se eu sou uma pessoa mais profissional, se eu sou uma pessoa mais séria, como é que é o meu humor, várias coisas você já montou só de me observar falando nos vídeos anteriores. Isso para venda vale 10 vezes mais, porque por mais que tudo que a gente está falando aqui também é uma transferência, né, de conhecimento e de experiências, uma troca, né, na verdade, a gente, na venda, potencializa esse efeito. Porque você não está só querendo passar alguma coisa para o cliente, você quer que o cliente pense algo sobre você. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois também, mas já para vocês saberem, na venda, a venda bem feita, a venda acontece quando você atinge certo nível na cabeça do cliente a respeito do seu produto, uma nota de 0 a 10, por exemplo, para um cliente X ele precisa de uma nota 9. Então quando o teu produto chega na nota 9, você já marca um checkzinho no produto, mas você ainda tem que conseguir uma nota boa com você, o cliente tem uma imagem de você, e essa nota também vai ter um nível alto lá, geralmente 8, 9, 10, e você tem que chegar nesse nível alto também. E sobre a empresa que você representa, que no nosso caso tem dupla responsabilidade. Você representa uma corretora que tem uma marca e você representa outras operadoras que também têm as suas marcas. E tudo isso comunica informações. E tudo isso tem que ter uma nota alta. Quando você consegue chegar, vamos supor que o cliente precisa de nota 9 em tudo. Você chegou nota 9, nota 9, nota 9. Na hora, o cliente vai falar o que eu preciso para fazer esse plano de saúde. Quando você chega nesse nível, é essa a resposta que você causa no cliente. A gente vai falar mais agora da parte de você, né, do vendedor, como que isso funciona na cabeça do cliente. Então, para você criar uma imagem boa, e digo mais, essa imagem é instantânea. Isso é bem importante da gente falar. O cliente ouviu você, ou ele leu a tua primeira, segunda e terceira mensagem no WhatsApp, o cérebro é rápido, ele já está funcionando, ele já está criando essa imagem. Ele pode criar uma imagem positiva de você desde o começo da venda, e daí a venda vira uma descida, é fácil, você só vai indo e a descida vai te impulsionando. Ou você cria uma imagem errada e a venda vira uma subida. E você pode até perder o cliente, porque no nosso mercado as vendas geralmente são competidas. Você está competindo aquele cliente com outro corretor. Geralmente isso acontece, porque a internet facilita muito com que ele cote com vários corretores ao mesmo tempo, e muitos clientes fazem isso. Então, quem conseguir causar a melhor imagem naquele cliente vai levar aquela venda. Por isso que é extremamente importante tudo que a gente está falando. Eu não consigo passar para você agora o tamanho da importância do que a gente vai falar aqui, mas você vai entender isso muito bem na prática. Então, essa é uma aula para ver e rever. 3 princípios que eu preciso que vocês entendam muito bem, que são o que vão causar essa imagem, a melhor imagem possível na cabeça do cliente, certo? São 1. Você ser uma autoridade, uma força a ser reconhecida. Número 1. 2. Expert no teu ramo. Expert. O que é um expert? A pessoa que sabe tudo de cabeça.
Não tem nada que você não saiba. Isso é extremamente importante. Veja, a gente está falando de uma imagem na cabeça do cliente, então você vai passar isso através das suas ações, das suas atitudes, do jeito que você se comporta. Não estou falando que você tem que, de fato, ser um computador humano, mas é óbvio que quanto mais conhecimento você tiver, inclusive decorado, né, que é importante, ou pelo menos se você tiver um material de suporte excelente, que eu já adianto para você que você já tem. Nosso material de suporte dessa corretora é o melhor do Brasil. Então você sempre vai ter de onde tirar as informações de forma fácil. Você consegue passar essa informação para o cliente de que você é um expert. Não é uma impressão, é uma informação. Ele vai entender isso porque isso é verdade. E o terceiro é entusiasmo. O entusiasmo na tua fala, no teu jeito de se comportar, ele pode vir de várias formas. Você pode ver no jeito que eu estou falando agora, que eu não estou necessariamente sorrindo, mas eu estou entusiasmado. Estou passando uma energia para você do que eu estou falando, porque é um negócio que eu acredito. É isso que comunica. Quando você está ouvindo uma pessoa falar nesse tom, lá no fundinho você está percebendo, esse cara acredita no que ele está falando. Ele tem paixão pelo que ele está falando. Então, na hora da venda, você não precisa chegar e falar também, nossa, meu grande amigo cliente, olha que plano lindo que eu tenho para te oferecer. Não é esse só esse entusiasmo que você tem que pensar. Entusiasmo lato sensu, um conceito abrangente de entusiasmo. É você passar com gosto para o cliente a informação. E dentro de vários pontos da venda que a gente vai conversar, vocês vão entender isso muito bem. Muito bem. Quando você vai contar para o cliente sobre um produto, por exemplo, você não precisa necessariamente falar para ele, olha, esse produto funciona assim. Essa operadora tem essa característica, essa e aquela. O melhor jeito que eu gosto de contar para o cliente sobre um plano específico é contando uma história. Uma história de um ex-cliente, uma história que eu vi acontecer. E quando você conta essa história, você tem que contar com entusiasmo. Se você não contar ela com entusiasmo, você não vai passar para o cliente a energia, a boa informação, a verdade bem contada que você quer passar. Então esses 3 pontos, que a gente também, não se preocupe, a gente vai mergulhar mais a fundo em cada um deles, são essenciais na sua fala, na sua postura, no seu jeito de se comportar com o cliente, certo? E é por isso a importância de você ter muito claro e você dominar esses 3 princípios. A forma como você passa essas informações para o cliente e como você constrói essa imagem dentro da cabeça dele. Quando você consegue fazer isso bem, quando você tem consciência desse processo, você consegue criar com o cliente uma coisa chamada rapport. Ele é um termo em inglês meio raro da gente ver e geralmente é só o pessoal que está bem fundo no mundo das vendas que tem contato com ele. Que é uma tradução difícil para o português, mas a gente vai falar muito rapport mesmo, inclusive. Tá? Tem muitos termos que eu gosto de usar o termo original, mas ele traduz como se fosse um laço, a forma como você cativa o cliente, a vontade que ele tem de ser seu amigo, digamos assim. É aquela coisa boa que ele enxerga em você. Então, tem várias formas, né, de você ter o rapport com as pessoas. E eu quero que agora você se coloque no lugar do cliente. Se você chega em uma concessionária e você vai comprar um carro, se você é atendido por um vendedor e o vendedor conversa com você e ele é querido, ele é simpático, uma boa pessoa, bem-humorado, engraçado, você vai ter uma impressão legal dele. Agora, se você é atendido pelo gerente ou se você é atendido pelo dono da concessionária e aquela pessoa pode até não ser tão querida, óbvio, tem que ter um nível, né, de empatia, de simpatia e de conversa, né, de habilidade na conversa. Mas aquela pessoa, ela manja tudo sobre todos os carros daquela marca. E ela consegue te passar toda a segurança do mundo e te trazer vários conceitos sobre o carro que você está comprando, que você chegou lá com uma imagem, você saiu com outra completamente diferente, com uma imagem de qualidade. Você saiu de lá sabendo do produto que você comprou e você chegou a aprender coisas novas com aquele vendedor. Ele não precisa nem necessariamente agora, que a gente construiu melhor a ideia, ser o dono da concessionária. Muito pelo contrário, pode ser o inverso. Você foi inicialmente atendido pelo dono, né? Mas depois chegou um vendedor que realmente manja do negócio, o melhor vendedor da concessionária,
pessoa que domina mesmo aquele produto. E no jeito dela te atender, porque ela é uma autoridade, porque ela é expert no produto, porque ela falou com entusiasmo, você prefere ser atendido por ele do que pelo dono da concessionária. Porque você ser uma autoridade não é você ser o diretor, ou o dono, ou uma pessoa que já tem 15 anos de tempo no mercado, nada disso. É a pessoa que você é, a forma como você se comporta e a forma como você se comunica com o cliente. Simples assim. Na essência, é isso. Isso é até perigoso para a pessoa que está no mundo das vendas, porque se você tem lá 15 anos de mercado e você não sabe dominar isso muito bem, você perde vendas para pessoas que acabaram de chegar. E perde muito. Então é muito importante, eu sei que eu gosto de frisar isso. Todos esses conceitos, eles precisam ser dominados. Eles precisam ser compreendidos e eles precisam ser praticados. Então, hoje a gente aprendeu sobre como você criar uma boa imagem sobre você na cabeça do cliente. A gente aprendeu o que é rapport e como você causa o rapport de fato, que é você manipulando bem essa imagem. Óbvio, sendo simpático, sendo engraçado, educado, enfim, mas dentro desse contexto. Esse é o contexto que importa, para você fazer a venda andar. Quando você manda muito bem nisso, a venda, lembrem que a venda é uma linha. Ela é uma linha reta, entre dois pontos. Você faz a linha andar rápido. Você vai passando o cliente, você pega o cliente pela mão e você vai passando ele pela linha. E quando você não faz isso, você começa a desviar da linha. Você começa a sair da linha e você vai para outro lado. Ele não vê em você o profissional que ele pode ver em outro vendedor que atravessa a linha reta e você perde aquela venda. A gente vai falar mais sobre esse conceito de sair da venda, de sair da linha, como você sai da linha, o que significa isso e o que significa você avançar dentro da linha em todos os próximos vídeos. Mas a introdução desses conceitos ela já ficou bem consolidada aí por tudo que a gente falou. Então agora se preparem para o episódio 4, a gente vai mergulhar ainda mais a fundo dentro de tudo isso que a gente já conversou, para você começar a entender as fases da venda dentro dessa linha e como você avança ao longo dela. Certo? E a gente já vai começando a dar daí alguns exemplos práticos de plano de saúde, como que isso funciona, e como que é uma venda certa e como que é uma venda errada. Beleza, gente? Espero que vocês estejam aprendendo bem, vendo umas novidades já, dando uma inspirada, que eu sei que a gente se anima quando você está aprendendo uma coisa legal. E se prepare porque é uma viagem, é um curso muito, muito, muito gostoso de fazer. Eu sei que vocês vão fazer e refazer ele várias vezes. E a gente vai se ver agora no próximo episódio, episódio 4. Valeu, galera!